Flamengo elegeu o seu presidente, Luiz Eduardo Batista, o BAP, na segunda-feira à noite. Ontem, na terça-feira à tarde, já tinha saído na imprensa a notícia do primeiro alvo dessa nova diretoria. O jornalista Caê Mota, do GE.com, trouxe essa notícia de que o Flamengo estaria de olho em Roger Guedes, ex-Palmeiras, ex-Atlético Mineiro, ex-Corinthians. Todos vocês conhecem bem o Roger Guedes, que está jogando agora lá no futebol do Catar, no Al Ain, lá do Catar. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa possível contratação, né, sobre essa possível aproximação do Flamengo aí com o Roger Guedes. Vou trazer aqui alguns números desse jogador para vocês e vou, obviamente, também dar o meu parecer, o que eu penso sobre esse atleta. É depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para o conteúdo, quero fazer aquele pedido clássico do like e também da inscrição. E quero dizer para vocês que esse vídeo tem um apoio da LabFoot, a maior e melhor escola de análise de desempenho do Brasil, mais especificamente do combo profissional de cursos do LabFoot. Você vai pagar barato e se você pensa em trabalhar com futebol, essa é uma ótima opção. São 3 cursos em um, é um combo de cursos, explorando o jogo, edição de vídeo e minha primeira renda com futebol. Nesses 3 cursos você vai aprender a analisar futebol, analisar partidas, atletas individualmente, times de uma forma geral, vai aprender conceitos básicos da análise de desempenho. Com edição de vídeo, o nome já é autoexplicativo, né? Você vai aprender a editar vídeos, pegar esse conhecimento que você aprendeu no curso Explorando o Jogo, transformar num conteúdo bacana, atrativo, que as pessoas vão querer assistir. E com o curso Minha Primeira Renda com Futebol, você vai conhecer todas as ferramentas para conseguir monetizar esse conhecimento e essa capacidade que você vai ter de gerar vídeos atrativos e legais. Então garanta já o seu combo de cursos. É só entrar aqui na descrição do vídeo, tem o link e também no comentário fixado, tá? Vale super a pena. Se você pensa em trabalhar com futebol, essa é uma ótima porta de entrada para você monetizar o seu conhecimento com futebol. Recomendo demais, tá? É bem legal. Bom, vamos falar um pouquinho do Roger Guedes. Vamos começar com algumas estatísticas aqui, alguns dados desse jogador na atual temporada, também alguns outros dados aqui interessantes, até dados defensivos do Roger que me surpreenderam, comparando o Roger com o Pedro e com o Gabigol, tá? Então, vamos para esses dados aí. Vamos lá, na atual temporada, finalizações por partida. Ele está ali em terceiro no ranking da liga local, tá? Aqui são só dados da Liga do Catar, lá da Stars League, lá do Catar. Então ele está em terceiro ali com 3,9 finalizações por partida. É um cara que finaliza bastante. Tá jogando um pouco mais centralizado lá no Al Rayyan, tá jogando um pouquinho mais por dentro. É um atacante que se mexe bastante, não fica ali muito fixo, mas tá batendo bastante pro gol. E pro Flamengo é interessante ter um cara que finaliza bastante. Em algumas situações, né, o Flamengo deixa de finalizar algumas bolas, poderia finalizar um pouquinho mais. Então, tem um cara que finaliza bastante, poderia ser interessante nesse sentido aqui. Então, essa estatística de finalizações por partida do Roger me chama a atenção positivamente. Gols, né, artilheiros do campeonato também lá do Catar. Ele está em segundo, né, empatado ali com mais 3 atletas. Tem um cara ali na liderança que eu não vou me arriscar a falar o nome dele, obviamente, para não passar vergonha, com 11 gols, esse digníssimo aí. E o Roger está com 8 gols, né? Agora a gente está olhando para as estatísticas de gols dentro do Al Rayyan, só no time do Roger Guedes. Ele tem 8 gols e o segundo artilheiro do time tem 3 gols. Então ele está realmente ali sobrando como homem-gol da equipe. Um cara muito importante para essa equipe que faz a maioria dos gols do time dele, tá? Vamos agora olhar para números gerais dele, não só para a Stars League, lá para a Liga do Catar, também para a Champions Asiática e também para a Copa local lá. Então ele jogou já 20 partidas esse ano, fez 11 gols e deu 1 assistência. Grandes chances perdidas, ele é o cara que mais perdeu chances no campeonato local, mas isso também não me preocupa muito. O cara que está sempre ali de cara para o gol, está sempre ali dentro da área, é normal perder chances, tá? Ele tem 8 gols, tem 10 chances perdidas. Não acho nada demais, poderia melhorar um pouquinho aí essa taxa de acerto de gols, mas não é algo que me chama muita atenção negativamente não, tá? Bom, vamos seguir com as estatísticas. Agora a gente está olhando para os números do Roger Guedes no Catar. Ele chegou no Catar em meados da temporada passada, em agosto de 23. O Al Rayyan pagou cerca de 10 milhões de euros, 9,8 milhões de euros para ser mais exato, nesse atleta. E aí ele já está lá, então, quase há 1 ano e meio, né? Ele tem um total de 48 jogos, 33 gols e 6 assistências. São números bons, são bons números, são números bem interessantes. E o Roger também já trazia do primeiro semestre dele com o Corinthians, né, na primeira metade da temporada 2023,
com o Corinthians, números interessantes também. Então ele vem vivendo aí uma boa fase nos últimos 2 anos, dá para dizer isso, com certeza dá para afirmar. Embora, é claro que a gente tenha que sempre relativizar esses números de uma liga que é muito mais fraca. A gente está olhando para uma liga do Catar que é muito mais fraca do que a do Brasil. Então, óbvio que a gente tem sempre que relativizar, mas ele está entregando os números pelo menos, né? Preocupante seria se ele tivesse numa liga ruim e ainda não entregando os números. Então, tem números bem interessantes. 48 jogos, 33 gols. Realmente ele está conseguindo marcar bastante gol lá. Na carreira, o Roger tem 382 jogos, 135 gols e 37 assistências. Não são números impressionantes, assim, mas também não são números ruins, né? Não dá para dizer que são números péssimos. Até porque uma boa parte da carreira do Roger, ele jogou mais aberto. Ele é um cara que jogava mais na ponta. E aí depois ele foi migrando ali para um 9 de mais mobilidade para jogar mais centralizado. E agora aqueles números defensivos que eu falei para vocês que eu ia trazer. Então eu estou trazendo aqui números do Roger Guedes na última temporada dele do Catar, temporada inteira, 23, 24. Não estou colocando 24, 25 para a gente ter um recorte maior de uma temporada inteira. Então a temporada aqui do Brasil acabou, então a temporada inteira do Pedro teve menos jogos porque ele se lesionou, mas dá para comparar de uma forma justa. Roger Guedes 23, 24, Gabriel 24, Pedro 24, tá? Então disputas na defesa. Ele bem à frente do Gabriel Barbosa, 2,44, mas atrás do Pedro. Pedro com quase 3 disputas na defesa, 2,97, né? Disputas defensivas ganhas. Ele tem uma taxa de acerto maior nessas disputas defensivas. Ele ganha mais nessas disputas defensivas do que o próprio Pedro, muito mais do que o Gabigol, 46% para o Roger Guedes. Desarmes. Ele desarma menos do que o Gabriel e menos ainda do que o Pedro, né? 0,99 para o Roger Guedes, 1,17 para o Gabriel, 1,39 para o Pedro, que melhorou muito os seus números defensivos, especialmente em 2024. Porcentagem de desarmes bem-sucedidos, né? Desses desarmes que você faz, às vezes, ele não é tão bem-sucedido assim. Você bota o pé na bola, mas não consegue, de fato, desarmar, ficar com a posse. Aí, o Sportsbase, que é a fonte de onde eu estou tirando esses dados, ele não considera um desarme bem-sucedido. Então, quando a gente vai falar de desarmes bem-sucedidos, o Roger tem 61%, o Gabigol 23% e o Pedro 39%. Interceptações, 1,31 para o Roger Guedes, 0,64 para o Gabriel e 1,41 para o Pedro, acima aí do Roger. Rebotes, 2,65 para o Roger Guedes, 1,81 para o Gabigol, 1,92 para o Pedro. Bolas recuperadas, o Roger Guedes também tendo o melhor número aí desses três, 1,17 contra 0,53 do Gabigol e 1,05 do Pedro. Bolas recuperadas no campo do adversário. Isso aqui é algo que o Felipe valoriza muito, né? O Felipe já falou sobre isso em entrevista coletiva. 0,21 para o Roger Guedes, 0,21 para o Gabigol, 0,66 para o Pedro. Triplo, tá? Triplo. Pedro botou aí o Roger Guedes e o Gabigol no bolso nessa estatística de bolas recuperadas no campo do adversário. Muito interessante a gente notar a evolução do Pedro nessa pressão, nesse salto de pressão, essa pressão pós-perda, essa capacidade de subir a pressão, né? Disputas na defesa com sucesso, o Roger melhor do que o Pedro, do que o Gabigol também, 1,13 para o Roger, 0,53 para o Gabigol, 1,02 para o Pedro. Esses números defensivos me surpreenderam. A gente sabe que o Roger não gosta muito de marcar, historicamente tem esse rótulo ali no Roger, né? Ah, ele é um cara que não gosta muito de marcar e tudo mais, não sei o quê. Então, de fato, esses números defensivos até me surpreenderam positivamente. Mas, para além dos dados, eu quero também trazer para vocês o que eu acho que seria positivo numa possível chegada do Roger Guedes e o que eu acho que não seria tão positivo assim. Vamos lá. Bom, o Roger, gente, ele é um bom jogador. Tecnicamente, não é um cara de muito drible, não é um cara do driblinho, da habilidade, não é um cara muito veloz, mas é um cara que finaliza muito bem, inteligente para jogar, tem boa técnica, bom domínio, bate muito bem na bola, tem um bom repertório para finalizar, não fica nervoso na frente do goleiro, pode dar uma cavada se precisar, bate com a chapa do pé, bate com o lado de fora do pé, bate de peito de pé, tem uma boa ambidestria, consegue bater bem de canhota, é um bom finalizador e sabe também sair da área para trabalhar o jogo, para se associar com os companheiros. É um cara inteligente para jogar. A gente viu o Roger Guedes já jogando aqui no Brasil, a gente viu, conhece esse cara atuando aqui no Brasil e até interessante porque ele já esteve no contexto de Brasil, no contexto de clubes grandes daqui, então a gente sabe o que ele pode entregar. Então é um cara que, chegando ao Flamengo, eu acho que ele entregaria números interessantes, entregaria gols, entregaria assistência, entregaria atuações bem razoáveis, tá? Então, nesse ponto, eu acho que não dá para dizer que ele é um jogador espetacular. Talvez o Flamengo até pudesse tentar algo melhor no valor semelhante. Eu já vou chegar na questão do valor também. Mas também não dá para dizer que é um jogador ruim. Tem essa questão defensiva, a gente tem essa sensação da questão defensiva, mas os números defensivos até mostram pra gente o contrário, né?
Não tá tão mal assim. E o Felipe tem usado um atacante, na ausência, por exemplo, da Arrascaeta, como um 10 no 4-2-3-1, muito próximo de um centroavante. Então daria até para ele ser esse segundo atacante do lado do Pedro, na hora de baixar o 4-4-2 em bloco médio e bloco baixo, tá Pedro e Roger Guedes na frente. Não é o ideal como dupla ali para pressionar? Talvez não. Aí se você disser para mim, pô, essa dupla aí vai pressionar pouco ali na saída de bola. Talvez não. Então, enfim, é algo para a gente pensar. De fato, poderiam ter outras duplas ali no 4-4-2 na frente dessa segunda linha de 4 que poderiam pressionar mais. Aí eu concordo com vocês. E aí eu entro na parte negativa. De fato, para ele jogar junto com o Pedro teria esse problema talvez. E para ele não jogar junto com o Pedro, ou seja, para ele ser banco, já que hoje ele já também não marca pelo lado, não joga mais como ponta, ele já teve até problema no Corinthians com isso, né? E aí entra outra questão, que é um pouco dessa questão extracampo, é um jogador um pouco polêmico, arruma problema quando tá no banco, é um jogador um pouco de difícil trato, né? Então isso seria algo negativo, isso me acende uma luz assim laranja, me incomoda um pouco em relação ao Roger Guedes. Porque aí quando o Pedro voltasse, né? Quando o Pedro voltar, Pedro vai voltar, imagina-se que a vaga seja do Pedro. O Pedro é mais jogador que o Roger. A gente pode até imaginar que o Roger esteja jogando bem, entregando gols. Não dá para duvidar. O Roger pode chegar a entregar gols sim, como eu já falei. Mas a gente imagina que aos poucos o Pedro iria recuperar o seu futebol e iria ganhar essa vaga. E como é que ia ficar essa situação do Roger ser um banco? Porque essa questão da dupla ali, eu não sei como é que funcionaria, como eu já falei. Especialmente sem bola. Então, essa é uma questão. E para mim a questão que mais pesa, né? Duas questões que mais pesam aí. Primeiro, ele é o cara do time dele. E o Al Rayyan pagou, como eu já falei, 9,8 milhões de euros há pouco mais de um ano para tirar esse cara do Corinthians. Quanto você acha que o Al Rayyan vai cobrar do Flamengo para poder o Flamengo tirar dele, Al Rayyan, o seu principal jogador? Olha, a gente acabou de pagar 10 milhões de euros nesse cara para a gente arredondar, mas, pô, ele é o cara mais importante do time, mas, pô, tudo bem, pode tirar ele aqui pelos mesmos 10 que a gente pagou. Não, né, cara? O clube não tá ali para fazer caridade, né? Então, assim, é 14, 15, daí para cima. Você vai querer tirar o meu melhor jogador do meu time, que eu acabei de pagar 10 milhões nesse cara há pouco mais de um ano, e você vai querer pagar quanto? Não é assim que funciona. Então é de 15 para cima. Eu não imagino menos do que isso, gente. 14, 15 para mais. Então é um jogador caro. Além disso, a gente sabe que nessas ligas lá do Catar, da Arábia, os salários são bem poupudos, especialmente nos times principais. Lá o Al Rayyan é um time importante lá. Então, o salário do Roger Guedes lá é muito alto. E aí entra a questão de, será que o Roger Guedes quer vir para o Flamengo? Porque tem uma fatia do torcedor do Flamengo, tem uma parcela da torcida do Flamengo, que acha que o jogador tem sempre que querer vir pro Flamengo. Ele acha que é maravilhoso vir pro Flamengo, que não tem como negar. Pô, como é que o cara vai negar vir pro Flamengo? Isso aqui é Flamengo. Não é bem assim, gente. Às vezes o cara não tá com essa aspiração. Ele já jogou em times grandes do Brasil, ele sabe como é que funciona. Às vezes o cara tá confortável lá. Então é algo que a gente precisa entender, né? Acho que o Flamengo ainda não chegou nesse ponto de negociação. Vamos ver como é que vai ser, como é que as coisas vão seguir nos próximos dias, para entender quanto que o Al Rayyan vai pedir, para entender se o Roger Guedes quer de fato esse desafio, porque olha bem pelo espectro do jogador, olha pelo lado do jogador. O cara tá lá, de repente, num contexto que tá bom para ele, de repente a família tá confortável ali, lá nesses países árabes ali, na Arábia, nos Emirados Árabes, no Catar, você tem ali, hoje em dia, para esses jogadores de futebol, para outros contextos ali de empresários e tal, você tem uns bairros ali onde você não é obrigado a viver muito sob as regras ali daqueles países que são muito restritas, né? As mulheres têm que usar burca, não sei o quê, não pode andar, não pode beber, não sei o quê. Você tem esses bairros hoje em dia ali que você meio que pode viver uma vida da cultura ocidental, meio que isolada ali. Os caras, às vezes, ficam num contexto ali que é favorável para eles. De repente, a família tá bem ali, a esposa, a filha, não sei o quê, e o cara tá num contexto onde ele tem menos pressão, ganhando um baita de um salário, não vive essa loucura de um calendário maluco aqui, sabe? Joga menos, como eu já falei, a pressão também é menor, ganha um pulpu do salário. Será que ele vai querer vir para o Flamengo para ganhar talvez até metade do que ele ganha lá, para essa pressão que vive aqui, com esse calendário maluco? Não sei, talvez até queira, tá? Só tô especulando aqui que de repente não é essa coisa que uma parte da torcida imagina que é, pô, não, é óbvio que ele vai querer, é o sonho de qualquer jogador. Não é bem assim. Tem que olhar cada caso é um caso. Tá? Então, tem alguns pontos positivos sim. O Roger é um bom jogador, mas acho que tem algumas questões aí que a gente precisa debater para não ficar só vivendo esse sonho. É um jogador caro, o salário do Roger seria muito caro. Então, isso tudo a gente tem que botar na balança. Vamos ver aí como é que vão ser os próximos capítulos. Dependendo como for, até trago uma segunda análise do Roger. O Flamengo evoluir nessa negociação, se já estiver perto de fechar. Até, de repente, trago até
nos moldes que eu sei que vocês estão mais acostumados com os vídeos, tá? Hoje eu achei que valia a pena só a gente bater mais esse papo aqui, trazer alguns dados e ficar por isso mesmo. Vamos ver como é que vão acontecer as coisas, como é que vai ser essa evolução. Dependendo como for, eu trago aí uma avaliação de vídeo. Mas assim, o vídeo não precisa tanto, porque vocês conhecem o cara, né? A gente cansou de ver o cara jogar aqui no Corinthians, no Palmeiras, no Atlético. Mas eu posso trazer também aqui um olhar um pouco mais detalhado para esse jogo do Roger, como é que ele está jogando lá no Catar, mais centralizado, a gente pode fazer essa avaliação também e trazer para vocês. Fechado? Deixa o like, se inscreve no canal, aproveita a promoção do combo de cursos do Laboratório do Futebol, tá? É só entrar aqui na descrição do vídeo, acessar o link, garanta o seu curso, vale muito a pena. É isso, até o próximo vídeo, forte abraço e eu fui.